Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos aqui começando mais um mês, o mês de julho de 2025, e com ele, começando também uma nova série que eu acredito ser também uma direção, uma resposta de Deus para abençoar as nossas vidas. No mês de junho, nós falamos um pouquinho sobre viver na graça de Deus e o quanto isso é importante para aquele que um dia entregou a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você perdeu esta série, perdeu alguma ministração ou algum devocional, procure ali no nosso canal, no Pastor Wagner Flauzino, no YouTube. Você vai ter a oportunidade de ver e rever essas ministrações devocionais que farão a diferença em sua vida. E com o mês de julho, um novo mês, eu quero também começar uma nova série. E dentro dessa série eu queria falar um pouquinho sobre Jó. Então a nossa próxima série, que vai estar acontecendo agora com essa primeira ministração, vamos aprender um pouquinho sobre Jó, queridos, e o quanto ele pode nos ensinar, de uma maneira tão poderosa. Se você não teve a oportunidade de ler esse livro que fica ali no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos, conhecido também como um dos livros poéticos, você precisa conhecer esse livro, você precisa ler esse livro, querido. Acredito que na sua Bíblia vai ter também uma pequena introdução que vai explicar de maneira geral sobre o que trata esse livro, do que aconteceu na história de Jó e o quanto é importante nós termos esta oportunidade de conhecer. Por quê? Porque, queridos, o livro de Jó, queridos, ele é justamente uma oportunidade de nós aprendermos com os sofrimentos da vida. Nós passamos em todos os momentos, querido, por sofrimentos nessa vida. Não existe um ser humano que vai passar por essa vida e não vai passar pela experiência do sofrimento. Então Jó é justamente essa pessoa que ele passou por um terrível sofrimento, uma terrível provação, queridos, que veio justamente sobre a sua vida, que deu sobre a sua vida assim de uma maneira muito poderosa, muito pesada sobre ele, e ele suportou. Então, o que esse homem tinha dentro do seu coração que o fizeram suportar esses momentos de agruras terríveis pelos quais ele passou? Ele, além de ter de passar por todo esse tipo de sofrimento, ele recebeu também alguns amigos dele que vieram ali para ajudá-lo, mas ao mesmo tempo também para descobrir o porquê ele estava passando por aquilo. Nenhum deles acertou o porquê ele estava passando por aquilo, muito pelo contrário. Em muitos momentos, eles acabaram até fazendo um peso extra, sobre a vida de Jó, mas ao final de tudo isso, o Senhor se revela a ele e o Senhor traz um conhecimento que ele não ainda tinha dentro de si, querido. E isso fez uma ampliação do que ele passou, do porquê ele passou, e isso fez o seu coração ganhar muito mais amplitude diante de Deus, diante de si mesmo, diante da vida. Então, queridos, não existe como um ser humano passar por essa terra e não passar pelo sofrimento. Como não existe como a gente escapar de tudo isso, bem que a gente queria, mas não tem como. Então, a melhor forma de nós lutarmos e nós passarmos por esse momento é aprendendo com pessoas que já passaram por esse momento, como é o caso de Jó, aprendermos com as pessoas que estão ao nosso lado, para que a gente possa aprender também com o nosso próprio sofrimento e ter essa amplitude, esse amadurecimento do nosso ser como pessoa, queridos, como um ser espiritual, ser eterno, Mudar a nossa visão muitas vezes, repensar naquilo que nós estamos fazendo, dar uma nova chance a algumas outras áreas em nossas vidas, realocar os nossos recursos, o nosso tempo, as nossas prioridades, reorganizar a nossa vida, restaurar. Então, o sofrimento, ele nos dá muitas portas, querido. Algumas sim, realmente são negativas, onde as pessoas acabam perdendo a fé, a esperança, o amor, o valor próprio e tantas coisas, mas também ele nos dá outras portas.
E por que não aprender a entrar por essas portas com a ajuda de Deus, do seu Santo Espírito e com a orientação que Ele já deixou para nós no livro de Jó? Então eu queria compartilhar com você essa série, eu espero que ela te ajude nos momentos de dificuldade, você possa ser lembrado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Senhor Jesus nos enviou e nos prometeu que Ele ia nos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus, então, que é as palavras da sua Bíblia, que é então as palavras que nós estamos ministrando aqui para você. E essa lembrança faz então com que você tenha força para encarar, querido, esse momento adverso pelo qual todo ser humano passa. A primeira coisa que eu quero deixar para você é que o sofrimento pelo qual você está passando, querido, não é o fim da sua vida. Essa circunstância, por mais que ela demore, ela não tem o poder de ser a completude, a plenitude da sua história. Deus não planejou que você viesse à terra para sofrer. Não é esse o sentimento que o Senhor tem dentro do seu coração em relação à sua vida. Você está aqui cumprindo, como eu sempre falo, um propósito, uma missão de Deus nessa terra. Inclusive, quando eu estou fazendo um culto fúnebre, uma das coisas que eu falo é: essa pessoa completou o seu propósito, a sua missão nessa terra. E por isso, voltou à casa do Pai. Então, querido, justamente é esse sentimento que nós temos que ter, é esse pensamento que nós temos que ter dentro do nosso coração. Porém, se eu não tenho uma estrutura poderosa dentro de mim, de pensamento, de convicções, de relacionamento com Deus, de conseguir fazer a gestão melhor dos meus pensamentos, sentimentos, sensações, se eu não consigo mais fazer uma gestão do meu interior, se eu não consigo pensar em mim mesmo, a partir de Deus, do plano divino, do plano eterno, se eu não consigo me conectar à eternidade que está dentro de mim, ao meu espírito, à pessoa realmente que eu sou, se eu fico muito vivendo apenas a pele, ou seja, apenas o que é superficial, efêmero e passageiro, esse sofrimento me domina, esse sofrimento me faz desistir dos meus sonhos, me faz ficar prostrado, me faz, querido, apenas chorar, apenas viver uma vida de amargura. Então é uma escolha que nós temos que fazer a cada dia, principalmente se você hoje passa por um sofrimento e ele vem se estendendo na sua vida, queridos. Então, se você vem passando por isso, é justamente uma oportunidade que Deus está dando com essa ministração de você rever como você está lidando, como que você está passando por isso, o que esse sofrimento está acrescentando em sua vida do ponto de vista eterno, porque ele vai passar sim, e você precisa sair deste sofrimento como uma pessoa melhor, não como uma pessoa pior, não amargurado, não reclamando em dobro, não amargurado em dobro, não pessimista em dobro, não vitimista em dobro, não, mas como um vencedor, que Deus fez você para ser, e eu tenho a plena certeza de que Deus concederá a vitória, queridos, quando você permitir que Ele fale ao seu coração e Ele entregue as estruturas que você precisa para suportar este momento difícil. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito em Jó, no capítulo 1, os versos 20, 21 e 22. Ali está escrito assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Queridos, esse versículo 1 mostra justamente o que aconteceu com Jó. E nesse capítulo, melhor dizendo, capítulo 1, nós percebemos as perdas que aconteceram na vida de Jó. Ele perde a sua riqueza, ele perde todos os seus bens materiais e pior, ele perde os seus filhos. Se você tiver a oportunidade, leia todo o versículo 1, cara, o capítulo 1 de Jó, e você vai perceber o contexto no qual o seu sofrimento está colocado, que é uma provação em sua vida, que está em jogo algo eterno, muito maior do que simplesmente aquilo que está acontecendo no mundo físico e material. Então, quando ele fica sabendo de todas as desgraças que haviam acontecido com seus filhos, que haviam acontecido com os seus bens materiais, com todas as coisas que ele tinha, com as suas riquezas, o retorno, a resposta de Jó a esse sofrimento está aqui nos últimos
versículos deste primeiro capítulo, que é o verso 20 ao 22. Então você percebe no verso 20 que ele então rasga as suas roupas, rapa a sua cabeça, que é um sinal de extrema tristeza. Sabe por quê, queridos? Porque não há como a gente fugir da tristeza quando os sofrimentos da vida, eles chegam até nós. Não é normal alguém que diante do sofrimento da vida continua feliz, alegre, dando risada, queridos. Essa pessoa talvez esteja passando por alguma coisa muito grave dentro de si, porque todo ser humano, ele recebe o sofrimento, os acidentes e incidentes da vida, as dores, em primeiro lugar, como um ser humano. E como ser humano, a nossa estrutura, ela é completamente frágil. Nós percebemos, uma das coisas que mais nós percebemos dentro do sofrimento é que nós não podemos carregar aquilo sozinho. Por isso, a necessidade de Deus. E aí a gente tem então um contato com a nossa limitação, com a nossa fragilidade. Realmente, a palavra do Senhor, como sempre, está certa. Nós viemos do pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E essa fragilidade do pó dessa terra se manifesta em nossos corações. E não é saudável esconder ou achar que não aconteceu nada ou tentar não dar importância. Não. Existem momentos para tudo, como está lá em Eclesiastes, tempo para tudo. E esse tempo, quando nós recebemos o sofrimento, é um tempo de choro realmente, é um tempo de sofrimento, é um tempo de tristeza, é um tempo de angústia. O nosso próprio Senhor Jesus passou por isso ali no Getsemane, porque nós não passaríamos. Então, querido, nós precisamos ter essa visão de que quem recebe esse sofrimento, o retorno nesse sofrimento, é justamente esse corpo frágil, essa mente frágil, esses sentimentos frágeis. Por isso nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Nós não precisamos ficar nos culpando quando a gente chora, quando a gente se entristece, quando a gente se sente fraco, porque isso faz parte da nossa limitação, da nossa humanidade. Mas no versículo de número 21 você já tem um outro contexto, e aí entra o Jó dentro do contexto espiritual e eterno. Porque uma coisa é como eu recebo a notícia ruim, o sofrimento, a perca, as coisas que me aconteceram. Recebo no corpo físico, no corpo material, mas eu preciso passar esta carga justamente para o meu ente espiritual, para quem eu sou de fato, para quem Deus me construiu para ser de fato, querido, que é justamente o ser espiritual. E esse ser espiritual, ele tem que estar posicionado como um porto seguro realmente, com as suas duas mãos completamente agarradas à verdade de que Deus está conosco. Dentro desse sofrimento, Ele está conosco. Nós não estamos compreendendo nada, as coisas fugiram do nosso controle, as coisas tomaram uma proporção que nós não gostaríamos, as coisas estão, independente do porquê o sofrimento chegou, querido, se é uma provação, se é um atentado do inimigo contra a nossa vida, se é um erro nosso, que aconteceu, se é um erro de outra pessoa, se é a aflição do mundo, são tantos os fatores. Mas o fato é que quando nós recebemos, nós temos que fazer a transposição desses pensamentos, desse retorno, daquilo que o sofrimento está causando em minha vida para o mundo eterno. E esse mundo eterno é onde Deus está. Deus não muda. Deus não existe sombra de variação nele. Ele é eterno, ele é 100%. Ele sabia que nós íamos passar por isso e ele está lá para nós passarmos juntos com ele. Então Jó, ele recebe no seu corpo limitado, mas rapidamente ele vai ao profundo da sua alma, no local onde Deus reside. Alguém para dar uma resposta como essa, que é alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus, alguém que tinha experiência com ele, alguém a quem o Senhor já havia se revelado, pelo tanto que essa pessoa buscava ao Senhor nos momentos aonde o sofrimento não estava ali. Então, uma vida de relacionamento com Deus levou o Jó justamente a esse ponto de não reclamar e, pelo contrário, de adorar ao Senhor e aceitar aquilo que estava acontecendo em sua vida, sabendo que Deus estava no controle de
toda a sua vida, queridos. E é justamente esse começo que nós, em muitos momentos, acabamos errando. Porque quando o sofrimento chega ao o nosso corpo físico, né? A nossa estrutura física e material, a gente cai num certo vitimismo, tentando nos auto-justificar, tentando sair de tudo aquilo, e aquilo vai ficando parado dentro da nossa mente, dentro do nosso sentimento, apenas nos corroendo. Por quê? Porque eu não estou disposto a lidar com a minha limitação. Eu quero continuar dentro da estrutura humana, suportando e produzindo soluções para mim vencer aquele sofrimento que está diante de mim. Então essa busca, essa briga interna que fica somente dentro da minha mente, sentimentos, sensações, tudo que é humano, tudo que é limitado, eu não aceitando a minha limitação, então isso faz com que ele tenha uma carga de sofrimento muito mais profundo. O sofrimento não deve ser tratado única e exclusivamente na minha vida material e física, queridos. Ele precisa fazer essa transposição para a minha vida espiritual. De um outro lado, quando esse sofrimento chega, como eu não faço essa transposição para o mundo espiritual, eu não me encaro como um ser divino, como um ser espiritual, criado por Deus e que está nele, tem participação nele. Então, como eu não consigo ver essa divindade de Deus em mim, que é o Espírito Santo morando em mim, então, queridos, eu começo a ter dúvida em relação a Deus. Minha confiança vai lá embaixo, a minha fé desmorona, a minha esperança vai embora. Por quê, queridos? Porque justamente eu não estou ligado ao Senhor, eu não estou fazendo a transposição correta como Jó fez. Recebeu em sua carne, sofreu, reconheceu a sua limitação e passou aquilo para o mundo espiritual onde Deus está. Quando você faz isso, você começa a entrar pelo caminho que Jó entrou, para que o sofrimento ele não domine você e não domine a sua vida. Quando eu fico tentando resolver com as minhas próprias forças e duvidando de Deus, isso é um prato cheio para que o inimigo possa fazer uma lambança realmente em minha vida, queridos. E isso não é o que o Senhor tem para nós. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que nós podemos aprender com Jó, é como receber esse sofrimento, essa notícia, esse acidente, essa perda que aconteceu nas nossas vidas. Sentir sim a nossa limitação, sentir quem nós somos, ter contato com a nossa limitação, isso é bom, isso é positivo. Mas não ficar se auto-justificando, se auto-vitimizando, tentando resolver com as próprias forças, mas fazer a transposição para o mundo eterno, que vem justamente com uma facilidade maior em quem já tem um relacionamento íntimo com Deus. Deus é o nosso porto seguro, como foi o porto seguro de Jó, e é Ele quem vai nos dar força para passar, para nós sermos moldados e para nós nos levantarmos restaurados desse sofrimento como novo homem, como uma nova mulher que Ele tem para a continuação da nossa história. Vamos continuar nessa série, queridos, aprendendo com Jó. Acompanhe, principalmente se você está passando por um momento difícil. Deus vai te dar força, vai te dar um novo ânimo, uma nova visão de como você encarar tudo isso, e Ele vai abençoar a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.